E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa aula? Pega o seu caderno aí, desliga o WhatsApp, fica focado, anote as dicas do professor e já faça sua matrícula para o nosso segundo revisaço, que vai começar dia 2 de fevereiro aqui na Like Concurso. Dia 2 de fevereiro, segundo revisaço, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau! Todos, tá dando para ouvir no fundo? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Laila, sou professora aqui da Like Concursos. Bom dia a você, meu querido aluno lá que está nos acompanhando online agora, ao vivo. Nós temos 5 encontros de direito penal nesse preparatório para a OAB. E aí o nosso enfoque ele vai ser na incidência de cobrança nos principais artigos. Então, como que a gente vai fazer, tá? A gente vai adentrar em algum tema. Se desse tema da parte geral eu conseguir puxar algum crime da parte especial, a gente já vai aprofundar esse crime, já vai matar esse crime junto com a parte geral, ok? A incidência de cobrança nas provas, especialmente da OAB, são casos práticos em que nós temos uma combinação da parte especial com a parte geral. Então, não teria melhor sentido do que nós já executarmos isso. Então, no primeiro momento, vai parecer um pouco estranho, porque você vai estar estudando ali, de repente, lei penal no tempo, e a gente vai lá no crime de homicídio e volta, e aí a gente estuda sobre esse crime, aprofunda sobre ele, naquilo que é o essencial para você conseguir sua aprovação, e aí a gente vai embora, ok? Lembrando, nessas 5 aulas não é para você aprender direito penal, é para você gabaritar direito penal na prova da OAB. Então, a gente aqui, eu não vou poder ficar divagando, explicando milhares de coisas, institutos, só vou dar um macetinho ali, aquele aluno que não gosta de penal ou tem dificuldade em penal, vou tentar dar ali os principais artigos que, dependendo, você consegue pelo menos pegar umas 5, 4 questões de penal para garantir a sua aprovação na primeira fase. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, a gente tenta sanar, desde que não vá aprofundando demais e não fuja do objetivo do nosso curso, que é super rápido, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas questões, 10 questões, acredito que o pessoal aqui da coordenação já encaminhou para vocês, né, essas questões, e aí a gente vai resolvendo no passo a passo, tudo bem? Então, olha lá, essa aqui de 2016... Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, então aqui a questão ela já trouxe o preceito secundário combinado, a pena que é aplicada para esse crime. Foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016, como incurso nas sanções do artigo 163. Então, basicamente, essa questão está dizendo o quê? Que, em razão de uma excepcionalidade, foi criada uma lei penal mais gravosa, que combinou uma pena maior para os crimes que se enquadrassem dentro da narrativa, as condutas que se enquadrassem dentro da narrativa do artigo 163. Então, quando a gente lê sobre, dentro de um contexto criminoso, leis novas surgindo ou modificando tipos penais, a primeira coisa que nós temos que entender é que estamos diante de uma lei penal no tempo, ok? Então, a gente tem todas aquelas variáveis de lei penal no tempo, abolício crimes, que é a lei nova abolidora, novatio legis in melius, que é a lei nova para melhor, novatio legis in pejus, que é a lei nova para pior, e essas não caem muito na prova de vocês. Então, o objeto do nosso estudo nessa questão aqui é a lei excepcional ou a lei temporária. Então, são leis penais que vão viger por determinado período. As leis temporárias, o próprio nome indica, nós já temos um prazo de vigência pré-estabelecido. Então, a título de exemplo, lei da Copa. Então, nós temos alguns crimes que são previstos naquela lei especial e que vigeram durante o período da Copa do Mundo. Nessas leis em que você tem condutas mais gravosas, com penas cominadas, ou novos crimes implementados por essa lei, quando essa lei ela já vem
com prazo de validade, ela é uma lei temporária. Então, ela diz assim, olha, essa lei vai viger por 2 anos, essa lei vai valer por tal a tal período. Então, você já sabe que o prazo dela é temporário. Então, por isso, ela é chamada de lei temporária. Porque ela é uma lei que atende a uma excepcionalidade, é verdade, mas ela tem um tempo de nascimento e um tempo de morte pré-estabelecido na lei. Agora, nós temos, por outro lado, as leis excepcionais, que estão junto no mesmo artigo que tratam das leis temporárias. Só que a lei excepcional, ela trata de uma excepcionalidade. Então, ela diz mais ou menos assim, olha, enquanto durar a greve dos caminhoneiros, as pessoas que praticarem furto nesses caminhões vão ter uma pena qualificada de tanto a tanto. Então, veja que você tem uma lei nova, prejudicial, mas que ela vai atender durante o período dessa excepcionalidade. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Sabemos que enquanto durar a greve dos caminhoneiros, essa lei ela vai ser vigente, ela vai ser válida. Tudo bem? Então, de uma maneira geral, quando nós falamos de norma penal e conflito de norma penal no tempo, nós temos 2 conceitos muito básicos com relação a isso. Então, aqui dentro da aplicação da lei penal, a gente tem a retroatividade, e a irretroatividade. Portanto, nós já sabemos que se, por exemplo, A pratica um fato em 2016, se esse fato ele é capturado, suponhamos, por um crime de furto simples, artigo 155 caput, se porventura, essa mesma narrativa fática, em razão de uma lei B, tem agora uma pena, suponhamos, em 2017, de furto qualificado. Então, é o mesmo contexto narrado, só que agora o legislador ele entendeu por bem criar uma pena cominada mais gravosa. Ele qualificou essa conduta que outrora era considerada como furto simples. Então, o que vai acontecer aqui? Pô, então, a gente automaticamente já sabe que se a lei ela é mais gravosa, porque ela qualificou um crime, então a pena cominada ela é sempre maior. Veja que a primeira concepção que nós temos é de irretroatividade dessa lei. Lógico, então a lei mais gravosa, ela não retroage, somente vai retroagir se fosse mais benéfica. Então, nós temos essa concepção de retroatividade e de irretroatividade. Agora, veja, o objeto da nossa questão é um outro fenômeno, que é a ultraatividade. Veja, ela não retroage e nem irretroage, ela ultraage. Como que funciona ela? Bem, ela existe justamente para a lei excepcional temporária. Veja, quando eu tenho uma retroatividade, significa dizer que aquele tipo penal incriminador aqui, ele sofreu uma mudança. Ele não existe mais da forma como ele era antes. Portanto, veja, se aqui antigamente essa conduta era furto simples e agora ela é furto qualificado, significa dizer que esse crime anterior ele foi revogado nessa variável, nessa forma simples a qual ele previa. Então, quando eu tenho uma retroatividade ou irretroatividade, significa dizer que uma alteração, um tipo penal incriminador novo tomou lugar de um tipo anterior. Por isso, essa questão de revogação, abrogação e derrogação. Lembra? Revogação é o gênero, abrogação geral, derrogação uma revogação parcial. E aí, o que acontece? Esses fenômenos, portanto, eles estão vinculados a essa substituição. Algum tipo penal foi substituído. Agora, na ultraatividade, não. Na lei excepcional ou temporária, eu tenho um lapso temporal. Durante esse período, a conduta descrita ela é tipificada como crime. E depois, ela deixa de viger. Mas isso não significa
que a falta de vigência dela a tornou ineficaz. Por quê? A galera que praticou tipo penal incriminador aqui, ela vai responder por os crimes, porque a lei ela é ultraativa. Veja, ela não é retroativa porque ela não está no lugar de ninguém. Ela não é irretroativa porque ela não está no lugar de ninguém. Ela é ultraativa porque a vigência dela vai funcionar durante esse lapso, durante esse bloco temporal. Então, quando você lê na sua questão ultraatividade ou questões de lei penal no tempo, mais gravosas ou durante algum período excepcional, a questão ela quer chamar a sua atenção para isso daqui. Tudo bem? Essa lei excepcional ou temporária, ou ela vai simplesmente tornar mais gravosa determinada conduta, que é o caso, então a gente tinha um crime de dano e agora ele tem uma previsão mais gravosa na pena cominada, ou ele vai criar um crime para esse período, como foram o caso dos crimes previstos na Copa do Mundo. Tudo bem? Então, veja que aqui na nossa questão, ele trouxe várias datas, várias penas, justamente para induzir vocês em erro. Então, não é vergonha nenhuma, pessoal, você colocar aí, no canto da sua prova, a linha do tempo sobre os fatos, os dados e as ocorrências. Para quê? Para você não perder uma questão à toa por vergonha de fazer um rascunho na sua prova, ok? Então, faça a linha do tempo. Então, a gente tem lá, né, em razão do aumento do número de crimes, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015, até quando? 31 de dezembro de 2015, esse crime teria uma pena de 2 a 5 anos. Tudo bem. João, nosso cliente. Professora, mas vai advogar para bandido? Óbvio, você vai ganhar dinheiro. João, seu cliente. Né? João, em 20 de dezembro de 2015, ele praticou a conduta que se amolda nessa previsão mais gravosa. E aí, veja, né? Ele foi denunciado 8 de janeiro. 8/1 de 2016, denúncia criminal. Super rápido, inclusive, né? Nossa Senhora, essa justiça aqui arrasou, não é? No recesso forense, voltou do recesso. Foi denunciado. E aí a questão ela quer, considerando a hipótese narrada, deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de. Aqui vocês marcariam qual? B de bola, claro. Primeira coisa, falou de excepcionalidade, você já ia procurar alguma coisa com relação a isso. Então, o que nós teríamos aqui? Ultraatividade. Então, automaticamente, você já ia cortar todo o resto. Já ia mapear. Professora, eu sou um jumento de penal. Mas isso você já ia cortar. Não precisa nem saber penal. Basta você entender. Já ia cortar 2 aqui. Bom, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa. Pois a lei excepcional, a nossa é excepcional ou temporária? Temporária, porque ela já tem prazo de nascimento e prazo de morte. Se ela não tivesse prazo de morte, seria uma lei excepcional. Então, aqui é a letra B, o gabarito dessa questão. Tudo bem? Alguma dúvida? Questão de retroatividade ou irretroatividade? Está meio já morto, assim. A FGV ela não tem cobrado muito isso nas últimas provas, tudo bem? Então, eu trouxe aqui para nós só a questão da ultraatividade. Para quem está acompanhando aí o material, e quem está com o código em casa ou aqui, a ultraatividade está lá no artigo 3º do Código Penal. Tá? Então, olha lá, rapidamente. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tudo bem? Então, veja que lei excepcional, não temos prazo de validade. Lei temporária, o prazo já vem pré-estabelecido na lei criadora, na lei instituidora. Tudo certo? Então, vamos lá, vamos ver a outra aqui. Do ano passado também. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 99, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. Meu Deus do céu, né? Isso daí está na seca mesmo, é isso.
No dia 16 de janeiro, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado. Então, vamos colocar aqui. 16 de janeiro, restrição do namorado. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias à restrição da liberdade, por 10 dias pretendidas por Bárbara. Então, a gente tem 9 dias de segregação da liberdade e ela queria 10 dias. Acho que o dia a mais ele ia voltar com ela, né? Então, um dia para eles voltarem era o que ela queria. Então, a questão aqui, ela está querendo induzir a gente a achar que era uma tentativa, né? Então, olha lá, vamos ver o que nós temos de casinho aqui mais. Considerando-se que no dia 23 de janeiro, entrou em vigor nova lei mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 e não mais a 1 a 3. Então, a gente teve aqui, 23/1, uma lei mais grave, que aumentou a pena combinada, que é o preceito secundário, para 1 a 5, né? 1 a 5. E antigamente era de 1 a 3. Quem que vai mexer com isso? Né? Pegar namorado sequestrado. Sequestro ou cárcere privado, artigo 148. Qual é a diferença desse crime para o crime de extorsão mediante sequestro? Então, esse crime aqui, objeto do nosso estudo, que é 148, ele tem um diferencial apenas, tá? Do crime de extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159 do Código Penal. Na extorsão mediante sequestro, aqui a gente vai ter uma finalidade lucrativa. Grana. Na extorsão mediante sequestro, a sua finalidade é, através da segregação da liberdade de uma pessoa, obter vantagem econômica. Tanto é assim que esse crime está no título dos crimes contra o patrimônio. Então, o bem jurídico tutelado aqui não é a integridade física, não é a liberdade de locomoção. Na verdade, isso é o modo que você vai utilizar para conseguir a grana da extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Então, essa é a extorsão pura e simples. Aqui, a vítima segregada, ela funciona como se fosse um objeto para o pagamento do resgate, ok? Nesse nosso crime aqui, não. Você tem a privação da liberdade da vítima, mas para não conseguir nada financeiro. É isso, né? É só problema que você vai ter para sua cabeça. Então, você restringe a liberdade de locomoção da pessoa, você priva a liberdade dela, mas você não tem uma finalidade patrimonial. Essa é a diferença entre 148 e 159. Simplesmente dinheiro. Geralmente, sequestro ou cárcere privado acontecem nessas hipóteses de namoro, né? Aqui não tem muito, mas nos Estados Unidos o pessoal gosta de criar gente no porão, né? Por que você está, a pessoa, 20 anos criando a pessoa que para nada? A pessoa não quer nada, quer criar uma pessoa lá no porão da casa dela. É basicamente isso. Você não tem nenhum interesse financeiro e é exatamente isso que difere do crime do 148. Agora, veja, ambos, né? Aliás, esse daqui e também esse daqui são crimes permanentes. Então, dentro da lei penal no tempo, toda hora eles se renovam. De modo que, se eu ficar 1 ano com uma pessoa, em cativeiro, por exemplo, sem querer nada em troca, por 1 ano eu estou praticando, naquele momento, o crime de sequestro ou cárcere privado. Então, veja, quando eu tenho crimes permanentes, se no momento da privação da liberdade, eu tinha uma pena. E no momento da prisão, eu tenho uma pena mais grave, eu vou ser atingida pela pena mais grave. Tudo bem? Na verdade, prisão não, melhor dizendo, quando cessar a permanência desse crime. Porque como ele é um crime permanente, e ele se prolonga no decurso do tempo, geralmente ele é interrompido ou com uma prisão,
ou com uma desistência do autor do crime, mas veja, a lei mais gravosa, ela vai atingir esse crime se quando a permanência cessou, já estava vigente no mundo jurídico uma pena mais grave. Ok? Então, esse é o objeto aqui do nosso estudo. Então, veja, 16 de janeiro de 2017, beleza, 9 dias. Então, aqui nós vamos ter, quanto, gente? 25 dias? Péssima matemática, só sei contar dinheiro. 25 dias aqui, é isso? Então, veja, se foi 16 de janeiro e durou 9 dias, então a gente tem 24 de janeiro. Olha a maldição aqui, que eles colocam um dia para a gente ficar fudido, né? E aí, veja, 9 dias, então, dia 24 do 1. Entrou em vigor a lei mais grave um dia antes. Então, qual é o resultado? Tá fudido, vai responder pela pena mais grave, ok? Então, a questão, ela quer isso de vocês, tá? Então, quando eu tenho um crime permanente, se quando cessada a permanência, eu tenho uma lei mais grave, essa lei mais grave, ela vai ser aplicada. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos ver aqui as questões. Considerando que entrou nova lei, imputou a prática do 148, na forma da legislação mais recente. Então, olha lá, o que a questão ela quer? Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá pleitear. Então, veja, vamos por exclusão, tá? Então, olha lá. A aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação de pena entre o patamar de 1 a 3. Não, a aplicação de lei mais grave. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Não, porque quando cessou a permanência, ela era maior de 18 anos. Não é essa também. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Claro que não, é um crime permanente, ok? E veja, ele está completamente consumado. O verbo do tipo do 148, quem estiver com o código acompanhando, é privar. Privei, consumei o crime. Até porque aqui eu não quero nada em troca. Eu não tenho nenhuma finalidade específica para segregar essa liberdade. Não uma finalidade prevista no Código Penal como importante. Então, veja que no momento em que eu privei, eu consumei o meu crime. Dane-se se eu fiquei 10 anos com essa pessoa, criando ela lá no meu porão. No momento em que eu privei, eu já tenho um momento consumativo. Então, não cola essa de tentativa. Então, a questão, ela trabalhou com essa questão, com esses dias aqui, para induzir o candidato desatento a pensar que fosse uma tentativa. Então, veja que, por exclusão, a gente iria morrer aqui na letra A, ok? O que nós temos aqui? A aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. O que é esse instituto? Ele é um instituto despenalizador, tudo bem? Quem traz esse instituto é a Lei do Juizado Especial, na parte criminal. Esse instituto, ele diz mais ou menos o seguinte, olha, quando eu tenho uma pena cominada para um crime, e essa pena mínima, a mínima, não exceder a 2 anos, eu vou poder propor a suspensão condicional, ou não exceder a 1 ano, me perdoem, eu vou poder propor a suspensão condicional do processo. Então, como que funciona ela? Bom, ela está com uma pena de 1 a 5. Na Lei do Juizado Especial Criminal, na 9.099, lá está dizendo assim, a pena mínima não excede a 1 ano. Então, até 1 ano, cabe esse instituto. Então, o que vai acontecer? O promotor, ele vai pegar o inquérito relatado para ele oferecer denúncia, ele é o titular da ação penal. O que o promotor, ele vai ver? Vai olhar a pena mínima. E aí, ele vai elaborar a denúncia criminal, por esse crime aqui, que nós acabamos de conversar, com essa narrativa toda. E dentro da cota ministerial dele, dentro da cota, ele vai fazer um pedido dizendo o seguinte, olha, se as circunstâncias forem favoráveis à denunciada, ou seja, se ela for gente boa, se ela não for reincidente, se ela não estiver respondendo a processo criminal, eu vou propor a suspensão condicional do processo para ela. Então, o que acontece na denúncia? A denúncia, ela já vem perfeita, com um pedido condenatório,
no crime do 148. Mas aí, dentro dos pedidos, ele faz esse parágrafo com essa cota, dizendo isso. Olha, se ela for gente boa e tal, não for reincidente, não tiver antecedentes, piriri, pororó, residência fixa, eu vou propor a suspensão condicional para ela. O juiz, quando recebe, se ele constata isso, ele vai marcar uma audiência e ele vai propor, dizendo assim, olha, Bárbara, se você se comportar por um período de prova, de 4 a 6 anos, mais ou menos isso, depois de encerrado esse período de prova, a gente vai extinguir a sua punibilidade. Então, veja que a suspensão condicional do processo, ela é um instituto despenalizador. Veja, não é suspensão condicional da pena. Pena, eu tenho sentença penal condenatória, correto? Eu tenho uma ação penal, eu tenho uma denúncia criminal, eu tenho instrução, eu tenho memoriais finais, eu tenho todo aquele pipipi que acontece lá no conhecimento. E aí, depois que a pena é cominada, eu tenho a suspensão condicional da pena. Então, eu preciso ter uma pena aplicada pelo magistrado. Aqui é suspensão condicional do processo. Então, ainda nós vamos suspender o andamento processual. Então, o promotor oferece a denúncia, o juiz, depois vocês vão ver qual é o professor de processo penal, vai constatar os requisitos de admissibilidade da ação penal, as condições da ação penal, e depois disso, citada a parte ré, que é a Bárbara, ele vai propor a suspensão, porque ela pode não aceitar também. Pode falar, não quero, dane-se, eu não pratiquei, eu quero que o processo siga. Ela pode não aceitar. E aí, veja, se ela se comportar durante esse período de prova, o juiz vai falar, olha, você foi maravilhosa, vou extinguir a sua punibilidade. Então, quando ele extingue a punibilidade dela, por essa suspensão condicional do processo, é como se ela nunca tivesse praticado nada. Ela não vai ter antecedente, não vai ser reincidente, ela não vai ter efeito penal e extrapenal. O que é isso? Bom, quando eu tenho uma pena cominada, uma pena aplicada, essa pena produz 2 efeitos. Um efeito penal, que é a pena, Pena, vai cumprir pena no presídio. E tem um efeito extrapenal. Exemplo, reincidência, dever de indenizar. Extrapenal, por quê? Porque está fora do efeito principal, que é a pena. É algo que vai refletir na vida para fora da pena. Por isso, extrapenal. Então, essa mulher, a Bárbara, extinguindo a punibilidade dentro da suspensão condicional do processo, é como se ela nunca tivesse praticado nada. Por quê? Porque eu não tenho nem pena. Extinguir a punibilidade no meio do processo. Então, veja que é extremamente benéfico para o autor do crime. Agora, professora, eu posso ter suspensão condicional para qualquer crime? Qualquer crime. Se a pena mínima for 1 ano, a não ser que a lei especial preveja a inviabilidade. Então, exemplo, Lei Maria da Penha. É uma lei especial que proíbe. Então, tem um artigo lá na lei que fala, olha, aqui não aplica a suspensão condicional do processo. Aqui não tem vez. Aí, tudo bem. Então, você tem uma previsão especial que vai prevalecer sobre o Código Penal e o juizado especial criminal. Porque juizado, ele vai reger aqueles crimes cuja pena máxima não excede a 2 anos. Então, veja, qualquer crime, professora, se existisse um tráfico com pena mínima 1 ano, caberia? Caberia. Dane-se, não importa a natureza do crime e nem o bem jurídico tutelado. Não importa se é detenção, não importa se é reclusão. A pena mínima não excede a 1 ano, está dentro. É basicamente isso. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, por exclusão, daria para você chegar na alternativa A, que é a suspensão condicional do processo. Ou, se você soubesse só isso, você já conseguiria matar a questão, né? Nem precisaria ficar aqui aloitando, como a gente diz, com essas outras assertivas. Mas veja, né? A questão ela acumulou suspensão condicional do processo com lei penal no tempo e crime permanente. E crime propriamente dito, né? Então, você tem um crime misturado com lei penal, misturado com uma lei penal especial, que é o juizado especial criminal, a parte criminal da lei. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então, vamos lá. Vocês receberam esses slides antes, né? Então, arrasou. Alguém tentou fazer? Entendi. Depois aqui da aula, quem pega da minha mão sempre passa na OAB, tá? Então, no último dia de aula, vocês vão ser abençoados. Mas não precisa fazer nada para me agradar, tá? Vela, esses negócios, eu tenho medo.
Ah, vou rezar para você. Não, deixa quieto, não precisa me dar nada também, que eu já fico achando que eu estou amaldiçoada. Só mesmo um agradecimento e pronto. Já tem constatação aí. O povo pegou na minha mão, passou. Então, olha lá, vamos seguindo aqui. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou desde a hora que a senhora entrou. Então, você vai decorar as porras dos artigos que nós estamos estudando. É isso que você vai fazer, igual uma máquina. É igual uma máquina. Você vai lá e decora. Igual o processo civil. Você não aprende, você decora, né? Vai lá, direito civil. Ninguém aprende esse negócio. Você decora, né? Você decora o artigo, caiu, não caiu, matou, e é isso, né? Vida que segue. Depois que vocês passarem, também não aprende a mexer também, que ninguém sabe como que interpreta direito essas coisas. Aqui não, aqui é mais tranquilo. Então, quem tem dificuldade, vamos que vamos e tenta memorizar esses artigos aqui, tá? Então, olha lá. Questão 3. João, primário de bons antecedentes, utilizando-se de um documento particular falso, criado por terceira pessoa, exclusivamente para tal fim. Então, o que a questão está dizendo aqui? Pô, João falsificou para praticar um crime específico, tá? Então, não foi assim, ah, falsifica isso para mim, vamos ver o que eu faço no futuro. Não, falsifica para mim que eu vou usar para um fim específico e exclusivo, só para esse fim. Obteve indevida vantagem econômica em prejuízo de Tamires, exaurindo o potencial lesivo da documentação. Descobertos os fatos, dias depois, foi oferecida denúncia pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento particular falso. Então, veja, no estelionato, a gente tem aqui, no nosso caso, a Tamires, que é a vítima, e o crime de estelionato, ele está lá no artigo 171. Então, para quem não conhece ele, só para a gente conversar sobre ele rapidamente, o verbo do tipo aqui é induzir, mediante erro, artifício ou ardil, com a finalidade de obter vantagem indevida. Então, veja que o estelionatário, ele cria uma situação de erro, na qual a vítima é inserida por ele, e ela acredita que vai lucrar com algum negócio. E aí ela depois se ferra, é mais ou menos isso. Então, o estelionato é o crime mais elaborado que nós temos. Por quê? Porque, pô, a vítima, ela vivencia uma situação que não é verdadeira, ela acredita nessa situação e ela entrega a vantagem para o autor do crime. Veja, induzir com a finalidade de obter. Então, se eu obtenho, é porque alguém me entrega algo. Eu não vou lá e pego. Se eu pego, eu subtraio, né? Aí é furto. Agora, se eu obtenho, é porque alguém me entregou. Então, isso é estelionato. Então, o que aconteceu? A vítima aqui, ela foi induzida em erro mediante um documento falso. Claro, os melhores estelionatos, eles vêm acompanhados de documento, né? Então, você vai lá, por exemplo, na Pedra. Alguém já comprou alguma coisa na Pedra ali, no Dom Aquino? Quem não é daqui não conhece, mas é um bairro meio nebuloso. A gente tem de tudo lá. Pessoa humana vendendo, carro, moto. Então, você vai lá na Pedra comprar um carro. O carro vale no mercado 90 mil, lá está 40. Alguma coisa está errada, né? Mas você vai lá comprar. E aí, tem até despachante do Detran lá. Nunca vi isso, né? Tem um despachante lá na praça do Dom Aquino. Tipo, surreal. Aí você compra, mas você quer um documento, né? Dane-se que você vai levar um calote. Se você tem um papel e alguém assinou esse papel, você acha que está resguardado. Então, o cidadão brasileiro, ele gosta de papel, né? Me dá um documento, que tudo bem que você está me dando um golpe, mas eu tenho um documento, né? Um documento é meu. Então, veja, os bons estelionatos, eles sempre vêm acompanhados de documento falso, óbvio, porque dá uma segurança para a vítima. A vítima pega aquele papel ali, ela acha que está resguardada se der uma merda, quando, na verdade, o papel, ele faz parte, porque ele é o artifício utilizado. Então, aqui, o que aconteceu? O João encomendou esse documento, só para esse golpe, para a Dona Tamires. Então, o que aconteceu? Ela pegou o documento, sofreu o estelionato, veja, esse artifício que foi utilizado exauriu a sua finalidade, perdeu. O documento era só para aquilo, celebrar aquilo. Então, sei lá, uma certidão falsa, alguma coisa assim, que só servia para aquele golpe mesmo. Então, ele exauriu a potencialidade lesiva dele naquele golpe do estelionato, não teria como usar ele depois. A questão trouxe que ele é exclusivamente para isso, não tem mais o que usar. E aí, veja, que ele foi denunciado em concurso formal. Veja, nos crimes formais, a gente tem uma ação com mais de um resultado. Então,
crime formal, ele está lá no artigo 70 do Código Penal. Então, diz assim, o agente, quando mediante uma ação ou omissão, obtém mais de um resultado. Então, aqui o promotor denunciou ele nisso, dizendo, olha, com uma ação ou omissão, ele obteve 2 resultados, estelionato e falsificação. E veja, mais o uso de documento falso. Então, ele está dizendo assim, o promotor, bom, a Laila pegou o documento, então, veja, ela falsificou o documento, apresentou para a vítima, então, ela usou esse documento, uso de documento falso. E esse documento foi responsável por eu obter uma grana em cima dela, mais estelionato. Então, o promotor denunciou ele nos 3 crimes possíveis. E aí veio as assertivas para nós, o que a gente pode fazer, tá? Professora, mas pode fazer isso? Não, não pode. A gente vai ver que não pode. Seu cliente, né? Você vai soltar ele para ele estar na rua de novo, para ele praticar o crime e te pagar. É um ciclo. Aí você solta ele, ele é preso, aí ele te paga, aí você solta ele. É mais ou menos assim. Então, olha só. Em resposta à acusação, você já está na resposta à acusação. Estelionato, tem grana. Buscando possibilitar que o MP ofereça a proposta de suspensão do processo. Então, o que ele está dizendo para você? Que você se apegue ao crime cuja pena máxima não exceda 1 ano. Então, a questão está te direcionando que ela quer suspensão condicional do processo. Deverá o advogado de João requerer o reconhecimento desde já de crime único. Então, veja, ele quer que dos 3 crimes fique só 1. Ele já indicou para você que ele quer um crime só, e ele já indicou para você que desse crime único cabe suspensão condicional do processo. Então, a pena desse crime único não vai exceder a 1 ano, a pena mínima dele. E aí, veja, com base na aplicação do princípio da. Então, veja, aqui, vocês marcariam qual? B. Vamos ver por que não é os outros. Veja, quando a falsificação do documento, ok? Ela exaure a sua potencialidade lesiva no crime de estelionato, o crime de estelionato absorve a falsificação. Então, veja, quando a potencialidade lesiva da falsificação se exaure, ou seja, acaba, se exaure no crime de estelionato, este absorve a falsificação. Isso aqui é uma súmula, tá? Do STJ. Então, está dizendo o seguinte, olha, se eu falsifiquei só para dar o golpe, eu não respondo por falsificação. E esse mesmo raciocínio é para o uso de documento falso. Óbvio, pelo princípio da consunção. Para eu dar o golpe do estelionato, eu precisei usar o documento falso, senão não teria como eu induzir a vítima em erro mediante o artifício. Não dá? Então, veja que também aqui o mesmo raciocínio a gente vai aplicar para o uso. Então, a gente teria derruba, né? O uso e a falsificação. Logo, sobra o quê? Estelionato pelo princípio da consunção, ok? Sempre que você tiver um crime periférico utilizado como meio para um crime maior ou um crime mais grave, esse crime menor ele vai ser absorvido. Então, isso é o princípio da consunção. Princípio da subsidiariedade, que alguns colegas disseram, significa simplesmente o seguinte: quando aquela conduta não for prevista como um crime mais grave, aquela conduta vai ser prevista como criminosa. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo. Eu peguei, deixa eu ver, vou matar uma pessoa. Então, eu dei uma paulada na nuca dela e depois eu dei um tiro na cabeça dela. Bom, a lesão que eu pratiquei nela, a paulada, não deu nada. Veja, foi um meio, um crime intermediário, porque depois eu alternei. Ou suponhamos que eu empurrei a vítima para depois matá-la espancada até a morte. Esse empurrão, que é uma violência que eu exerci sobre ela, uma lesão leve, veja,
foi absorvida pelo crime que eu queria, que é o crime de homicídio. Tudo bem? Então, na subsidiariedade, não. Eu tenho uma conduta singela. Se essa conduta não constituir algo mais grave, aí eu vou caracterizá-la como crime, ok? Então, esse é o princípio da subsidiariedade. Mas a FGV ama o princípio da consunção. Ela adora, tá? Então, esse é o princípio preferido dela. Depois desse, ela gosta muito de princípio da especialidade. Lembra? Lei Maria da Penha veda a suspensão condicional. Não pode. Então, ela vai prevalecer sobre uma outra lei especial, que é a lei do juizado especial criminal. Tá? Então, se cada lei específica trouxer vedações para aqueles determinados crimes, essa lei específica ela vai prevalecer sobre as outras. Princípio da especialidade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui? Então, vamos indo. A gente tem aula até 1h, é isso mesmo, né? 12h15? Depois vocês têm aula de quê? Deus me livre, né, gente? Vamos até 1h e depois a gente come a aula do outro professor. Ninguém merece. E depois? Então tem que ir bem muito. A gente é rival, a gente compete. Então tem que ser melhor do que ele. Ele vai entrar hoje e vai querer me derrubar aqui na aula. Não posso perder para ele. Ainda bem que vocês já vão estar tudo morto de administrativo, querendo morrer, pular aqui, né? Tem até a contenção, é para isso. O pessoal fica desesperado, embora e querer pular, não pode. Tudo trancado ali, para ninguém se matar, quando tem aula ruim. Então, olha só. Questão número 4. Decidido a praticar crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo e informa do seu desejo, pedindo que fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência, no que foi atendido. Então, a gente tem lá nossos sujeitos do crime. Pablo. Tem nome do chaveiro? Ah, não, chaveiro é Pablo, né? E o outro é João. Então, Pablo fez uma chave falsa para João praticar um crime de furto. No dia do fato, considerando-se que a porta já estava aberta, então, não serviu para nada essa chave falsa. Bosta nenhuma. A porta já estava aberta, João ingressa na residência sem utilizar a chave que lhe for entregue por Pablo. Então, esquece chave falsa. Chave falsa é uma qualificadora do crime de homicídio. Está lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3º do Código Penal. Então, você efetivamente tem que usar essa chave falsa para a qualificadora incidir. Então, não é o nosso caso. E acaba que é subtraída uma televisão. Pobreza, né? Chegando em casa, narra o fato para sua esposa, que o convence a devolver o aparelho subtraído. Então, a mulher dele fala, meu Deus, essa televisão não presta, devolve, né? Vai dar problema aqui. No dia seguinte, João atende à sugestão da esposa e devolve o bem para a vítima, narrando todo o ocorrido ao lesado, que, por sua vez, compareceu à delegacia e lavrou o boletim de ocorrência. Então, veja, o que nós temos aqui de interessante. Então, a gente tem um crime sem violência e sem grave ameaça, porque é um furto simples, e ele pegou, e depois de consumado o crime de furto, né, que a gente viu que agora é um furto simples, ele devolveu o bem. Então, veja, crime de furto e crime de roubo, o momento consumativo desses dois crimes, o momento consumativo deles é quando ocorre a inversão do bem, a inversão da posse, melhor dizendo. Então, como assim? Bom, estou aqui dando aula, peguei a bolsa dela com ânimo de assenhoramento, consumei o furto. Dane-se se eu dei 5 passos e alguém me prendeu em flagrante ali. No momento em que eu inverti a posse, o meu crime já está consumado. Então, ainda que ele tenha sido bonzinho, gente fina, dane-se, o furto está consumado. Então, a vítima levou ao conhecimento da autoridade policial
a ocorrência desse crime. E aí, veja que o delegado ele vai, mediante portaria, instaurar o inquérito policial para apurar a prática do crime de furto na modalidade simples, ok? E aí nós temos aqui as assertivas. Então, olha lá. Nenhum deles responderá pelo crime, tendo em vista que houve arrependimento eficaz. Então, a questão ela quer saber arrependimento eficaz, arrependimento posterior, depois a gente vai ver, por parte de João. E como causa de excludente da tipicidade, estende-se a Paula. Completamente equivocado isso daqui, tá? Tipicidade, causa excludente de tipicidade, não existe isso aqui. Então, na verdade, professora, eu não sei nada de penal. Bom, basta você ver que João ia responder por alguma coisa. Então, você já está fora dessa questão. Porque ele consumou o crime, dane-se que ele entregou depois, mas ele consumou. B, ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução de pena apenas em relação a João. Não, porque o chaveiro está fora. Ele não participou e a chave não foi utilizada. Ok? Então, nenhuma dessas duas. Depois, gente, C. Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução de pena. Não, só um. Sobrou o quê? Letra D. Ok? Então, veja, para que eu tenha um crime qualificado, eu preciso usar essa qualificadora. Tá, eu tenho uma chave falsa no bolso, tá, mas eu não usei. Eu tenho uma arma no bolso e pratiquei uma subtração. Tá, mas eu não ostentei, não usei ela para nada. Então, isso não é roubo. Eu tenho que efetivamente usar essa arma de fogo. Ou usar um artefato capaz de provocar grave ameaça à vítima. Então, não basta simplesmente você ter ali, você tem que utilizar. Então, aqui você já mataria que era roubo, que era furto simples, desculpa. E aí você, por exclusão, chegaria na letra D. Mas vamos ver a D. João deverá responder pelo crime de furto simples, perfeito, enquanto o Pablo não responde por nada. Veja, o que aconteceu aqui se encaixa no arrependimento posterior. Arrependimento posterior, que é um instituto que vai ocasionar uma causa de diminuição de pena. Deixa eu só pegar o artigo dele aqui para a gente estar certinho. Artigo 16. A FGV ama arrependimento eficaz e arrependimento posterior, tá? Como que funciona, portanto, o arrependimento posterior? Ele vai ser responsável em operar uma causa de diminuição de pena, tá? Eu vou explicar aqui bem rapidamente sobre a aplicação da pena, bem rapidamente, porque a FGV ela não costuma cobrar muito isso, não em primeira fase, mas em segunda fase. Só para a gente entender como que funciona isso da qualificadora e da causa de aumento de pena. Então, a gente trabalha aqui com um sistema trifásico de dosimetria, tudo bem? Então, o juiz, na primeira fase, ele trabalha com as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, com agravantes e atenuantes genéricas. E na terceira, com as causas de aumento e diminuição. Como que funciona? Bom, essas causas de aumento e diminuição, elas podem ser da parte geral e podem ser da parte especial. Da parte especial, cada crime traz a sua. Então, exemplo, matei uma pessoa de 80 anos. Bom, então, o meu homicídio ele é majorado de 1/3 porque a vítima tinha mais de 60 anos. Então, o juiz ele vai considerar esse fato, a questão etária da vítima aqui. Então, ele vai aumentar 1/3 aqui dentro. Por outro lado, circunstâncias judiciais e agravantes e atenuantes genéricas são indexadores que estão alocados na parte geral. Então, circunstâncias judiciais, antecedentes, culpabilidade, conduta social e assim sucessivamente. Agravantes e atenuantes, só para a gente ter uma noção. Reincidência, confissão, motivação do crime, fica aqui dentro. E as causas de aumento e diminuição aqui. Quando eu não tenho causa de aumento ou diminuição da parte especial, eu posso ter da parte geral. Então, exemplo, se o crime é tentado, a tentativa eu trabalho aqui dentro. Se é um arrependimento posterior, eu trabalho ele aqui dentro. Como que eu sei que é
incidente aqui na terceira fase. Sempre que a descrição do artigo disser assim, olha lá, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, está dizendo o quê? A pena será diminuída, causa de diminuição de pena, de 1 a 2 terços. Veja que essa fração ela é flutuante, depende do juiz. O que ele entender, ele vai reduzir no máximo ou reduzir no mínimo. Então, veja que o arrependimento posterior, ele trabalha aqui dentro. E aí, a gente tem os requisitos dele. Sem violência e sem grave ameaça, reparação do dano ou restituição do bem à vítima, que é o nosso caso, até o oferecimento da denúncia ou queixa, ok? Queixa quando? Nos crimes de ação penal privada ou na ação penal privada subsidiária da pública. Então, é cabível desde que hajam esses requisitos. Então, no nosso exemplo, bom, ele restituiu, crime sem violência e sem grave ameaça, e ele ainda não foi denunciado. Então, aqui é o arrependimento posterior, tá? Paralelo a ele, que a FGV gosta muito, e ela até falou ali em cima, é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ok? O arrependimento eficaz, ele está aqui, deixa eu achar ele, no artigo 15, junto com a desistência. Esses dois artigos aqui, gente, isso aqui vai cair na prova. Toda vez cai. O tempo todo cai esses dois artigos aqui. Artigo 16 e artigo 17. Sempre. A FGV ama esses dois artigos. Qual é a diferença? Bom, arrependimento posterior, sem violência e sem grave ameaça, reparação do dano ou restituição. Pronto, é isso. Desistência voluntária. Bom, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o efeito jurídico é o mesmo. Eu respondo até onde eu pratiquei. É basicamente isso. Então, olha o que diz a redação aqui, rapidinho, que eu sei que vocês odeiam o artigo. Nos crimes, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos até então praticados. Veja, na desistência voluntária, se eu desisto de algo, é porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Então, eu desisti, né? Então, pô, fiz a inscrição do concurso, desisti. Então, eu ainda tinha algo para cumprir, que era a realização da prova. Então, na desistência voluntária, bom, eu dei um tiro, pegou no braço, desisti. Não quero mais matar, fiquei arrependida, ai meu Deus, e agora? Bom, voluntariamente, eu ainda tinha, embora eu ainda tivesse atos de execução para praticar, eu tinha uma pistola para descarregar na vítima. Eu dei um tiro e eu cessei. Então, veja que eu desisti de prosseguir nos meus atos executórios, voluntariamente. Então, nesse caso, eu respondo por aquilo que até então eu pratiquei. Eu não respondo por tentativa de homicídio. Eu respondo por uma lesão corporal, provavelmente grave ou gravíssima. Viram a diferença de tentativa para lesão? É muita coisa. Tentativa é tribunal do júri, um rito especial, procedimento bifásico, nulidade absoluta, se eu desobedecer. Lesão corporal, crime da justiça criminal comum, não tem rito especial. Então, na desistência voluntária, quando eles querem cobrar ela, sempre eles gostam de cobrar no crime de homicídio ou de lesão, e eles dizem, e na questão, ela tem que deixar a informação para vocês da seguinte forma: Laila tinha como prosseguir e ela não quis. Então, vai dizer assim, Laila na via pública, com uma metralhadora, carregada, deu um tiro, parou. Então, você vai falar, porra, ela poderia ter descarregado, então ela voluntariamente desistiu de prosseguir. Então, a questão, ela sempre vai dar uma informação para você de que haviam vários atos a serem praticados ainda e que ela poderia praticar, mas ela não quis. Tudo bem? Então, essa é a desistência. No arrependimento eficaz, não. No arrependimento eficaz, eu tenho um esgotamento dos meus atos executórios. Então, eu descarreguei a pistola. Mas aí, eu me arrependi e levei a vítima para o hospital.
Então, veja a diferença. A diferença principal é esgotamento ou não esgotamento do ato executório. Esgotei, arrependimento eficaz. Eu respondo até onde eu pratiquei. Então, sei lá, dei 5 tiros na vítima, levei ela no hospital, ela morreu. Homicídio consumado, pô. Você matou a pessoa. Agora, não. Ela ficou aleijada, né? Péssima, né? Lesão corporal gravíssima. Até onde eu pratiquei. Veja que não é tentativa de homicídio. Então, esse é o diferencial. Tanto o efeito prático é o mesmo, que os dois estão no mesmo artigo. É a mesma coisa. Só que em uma, eu ainda tenho o ato executório e eu paro no meio. E no outro, eu esgotei tudo, mas eu tento dar um jeito. Por isso, arrependimento. Você só se arrepende daquilo que você já fez. Não tem como, eu me arrependi de ainda não estudar. Pô, então você não se arrependeu porque você ainda não deixou de estudar? Então, você precisa primeiro esgotar para poder se arrepender. Enquanto que na desistência, não. Você para no meio sem iniciar. É 16? Ai, desculpa, 17 é crime impossível, né? 15? 15, 17 é crime impossível, é isso mesmo, desculpa, artigo 15, tá? Então, esses dois aí, gente, vai dar certo. Então, depois vocês falam, professora, eu consegui passar um ponto, foi a sua questão, foi a minha questão. Dantes dos outros professores, foi a minha questão que foi você passar. Tudo bem, gente? Então, vamos ver mais aqui. Questão 5. Esse aqui é legal, arrasou isso daqui. Tudo crime é triste, né? A gente fica feliz. Esse crime é tão legal. A pessoa morreu no crime. Estupro. Aí você fica, mas é tão legal esse crime. Quem vai fazer a segunda fase aqui de penal? Meu Deus, quem vai fazer trabalho? Civil. Olha os corajosos, né? Ué, quem não vai fazer nada, que tem ninguém que levantou a mão. Tributário. Qual mais que tem agora? Administrativo, tipo, quem que usa fazer isso, né? Constitucional. A minha foi constitucional. Arrasou. Ganharam meu respeito ali no fundo, hein? Mas é a matéria que eu fiz. Então, olha lá, pessoal, questão 5. Acreditando estar grávida, a Pamela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha no banheiro, vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Então, o que acontece? Meu Deus, sempre dá um problema no meu aqui. A televisão desliga. É um negócio aqui embaixo, peraí. Tudo meu estraga quando é meu aqui. O Kleber não deve ter dado problema nenhum. Aí, sempre alguma coisa pifa. Pega fogo, cai o ar na cabeça do aluno. O povo nem gosta de me colocar. Não sei porque me colocaram no começo do curso já. Da crise, né? Me colocaram no começo. Tem certeza? Não vai estragar nada? Então, olha só. Então, o que aconteceu com ela? 18 anos, ela pegou e causou lesão corporal grave. O que a gente tem de interessante aqui? Lesão corporal grave, os conceitos de lesão grave ou lesão corporal gravíssima, independente do crime que seja, nós sempre vamos usar a matriz que é o crime de lesão corporal, ok? Então, a lesão corporal grave está no parágrafo 1º e a lesão corporal gravíssima, ela está no parágrafo 2º. Então, você basicamente tem que memorizar os incisos dessas lesões, tá? O que não for do parágrafo 1º e nem do parágrafo 2º é uma lesão corporal de natureza simples, tá? Então, é um critério residual. Todos os crimes se utilizam desse conceito de lesão corporal para as suas formas qualificadas ou até formas simples. Então, aborto é assim, roubo é assim. Qualquer crime com violência ou grave ameaça que resulte lesão, você vai ter que memorizar quais são as hipóteses de lesão corporal grave e gravíssima, ok? E aí, veja, ela sofreu uma lesão de natureza grave. Então, natureza grave, nós temos 4 incisos. Incapacidade para ocupação habitual por mais de 30 dias, risco de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração do parto. Então, essas são as 4 hipóteses que eu tenho uma lesão corporal grave. Então, o que ela fez? Bom,
Uma dessas 4 aconteceu com ela, a questão ela não trouxe para nós. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não estava grávida. Ave Maria. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato para o delegado, tendo em vista que a jovem ficou lesionada. Então, de fato, esse é um procedimento padrão nos hospitais, tá? Então, chegou a pessoa lá toda machucada, eles noticiam imediatamente para o delegado. Diante disso, foi instaurado um procedimento administrativo investigatório, que é o inquérito policial. O MP ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante. Como assim? Não tinha nem feto. Qualificado pelo resultado de lesão corporal grave. Então, o crime de aborto, ele tem 3 variáveis, tá? Então, a gente tem aqui, vamos falar sobre ele rapidinho, a gente já se livra desse crime. O artigo 124, que é autoaborto, mas consentir que alguém provoque. Isso aqui são crimes tranquilos que, dependendo, você memorize, você leva uma questão de graça, porque ele é pequenininho. Então, a gente tem aqui, no 124, o autoaborto, ou permitir que alguém pratique o aborto em si mesma. No artigo 125, a gente tem o aborto sem consentimento da gestante. E no 126, a gente tem praticar aborto com consentimento da gestante. Então, só para explicar para o pessoal aqui rapidamente. Além desses 3, a gente tem o artigo 127, que está dizendo assim, aborto qualificado, que é quando do procedimento abortivo resulta morte. Morte de quem? Do feto? Não, né, gente? Da gestante. Ou lesão grave. Então, basicamente, são esses. E o 128, ele fala do aborto permitido, que são as hipóteses legais de aborto, tá? Então, o que acontece aqui? Bom, quando a gestante... eu ia falar assim, quando a gestante está grávida, óbvio, né? Começou já a palhaçada. Quando a gestante, ela contrata alguém para abortar, ela, ou alguém aborta para ela, o consentimento dela já faz com que ela responda pelo 124. Então, ou ela pratica nela mesma, que é o autoaborto, tudo bem, no nosso caso seria esse, ou ela permite que alguém faça nela. Quando ela permite, o simples fato dela permitir já é o crime dela do 124, ok? Enquanto isso, o terceiro que praticou nela, ele migra para o 126. Então, nós temos um mesmo fato criminoso que vai dar origem a 2 capitulações distintas. Isso é uma exceção da exceção no Código Penal. Geralmente, nós temos uma regra que é a teoria monista. Então, autor, coautor, partícipe, todo mundo responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Mas aqui nós temos uma exceção a essa teoria, porque eu tenho um contexto criminoso com 2 vertentes diferentes, tá? Por que é diferente? Bom, aqui quem está com o código vai ver que a pena é baixa, a pena é detenção. Aqui eu tenho uma pena de reclusão, uma pena um pouco maior. E aí, por que é diferente? Bom, porque no 124, o legislador levou em conta que, além de abortar, a gestante, ela sofre com o corpo o impacto do procedimento abortivo. Então, não seria justo, sob o ponto de vista legislativo, que o cara que não tem nada, que é o médico, tivesse uma mesma pena que ela, ou que ela tivesse a mesma pena que o executor do aborto, ok? Então, veja, por exemplo, a mulher fez um aborto e ficou estéril. Pô, e o médico? Nada, ele só ganhou um dinheiro para isso. Então, não teria senso os 2 terem exatamente a mesma pena. Então, o legislador, ele trabalhou com essa diferença. Aqui, uma pena mais branda para a gestante e aqui, uma pena mais gravosa para esse terceiro, ok? Lembrando que os 3 crimes são dolosos contra a vida intrauterina. Então, isso aqui é tribunal do júri, ok? Então, aqui também nós temos tribunal do júri. E aí, veja, bom,
Então, se eu tenho ela praticando sozinha, pô, é o caso dela, né? Ali. Hipoteticamente, né? Porque a gente sabe que não tinha feto ali. E aí, o que acontece? Esse aborto aqui é sem ela deixar. E nós temos um detalhe aqui no 126 que diz o seguinte: quando a gestante, ela deixa fazer o aborto, mas ela é menor de 14 anos. Ela é débil mental. É exatamente essa palavra mesmo que o código usa, tá? O consentimento é obtido mediante violência ou grave ameaça. O legislador diz o seguinte: olha, quando se encaixar numa dessas hipóteses, o consentimento dela não é válido, não. E aí a pena desse médico migra para cá. Tá? Mas a gente não pode colocar, você não pode colocar na sua prova, por exemplo, o seguinte: abortou uma menor de 13 anos. Então o médico responde pelo 125. Não. Abortou com consentimento de uma menor de 14 anos. Bem, responde pelo 126, parágrafo único. Ele não vai responder pelo 125, ok? O parágrafo único, ele faz essa ressalva. Ele diz assim: olha, dentro dessas hipóteses aqui, vamos aplicar a pena desse crime. Tudo bem? Então, muita atenção para essa variável. Professora, é a mesma coisa na prática. É a mesma coisa na prática. Mas na prova, ele quer que você saiba que isso daqui está dentro do 126, porque houve, de certo modo, um tipo de consentimento, ainda que viciado, sob a visão do legislador, ok? E só para finalizar o aborto, o 127, ele diz que o aborto é qualificado quando do procedimento abortivo a gestante morre ou ela sofre lesão grave. Então, veja que nós vamos aplicar aqui os conceitos de lesão grave do parágrafo 1º do 129 e também do parágrafo 2º do 129, ok? Então, sempre que no Código Penal tiver lesão grave como uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena, automaticamente a lesão gravíssima está embutida. Por uma questão óbvia, porque a gravíssima é pior do que a lesão grave. Então, veja que se, por exemplo, fulana abortou, ficou estéril, é uma lesão gravíssima. Então, esse médico responde pelos 126, porque ela deixou, né? E ainda com o resultado, lesão grave nela. Isso aqui é pré-ter-dolo. Crime pré-ter-doloso. Como que funciona o crime pré-ter-doloso? Então, eu tenho, em regra, uma conduta dolosa antecedente, dolo de abortar essa mulher, e eu tenho uma merda no resultado mais grave. Ela ficou estéril, ou ela morreu. Então, o médico que vai abortar, naturalmente, ele não quer que a paciente dele morra, né? Para ela indicar outras pessoas, porque deu certo o aborto. Então, se esse evento morte for a título de culpa, ele não queria, embora houvesse previsibilidade, ele responde pelo 126, cumulado com 127. Agora, se, por exemplo, ele vai lá abortar e fala assim: eu vou matar essa mulher também. Aí nós temos um concurso. Porque eu tinha um outro dolo. Um dolo para o feto e um dolo para a mãe. Então, eu tenho aborto com homicídio. Tudo bem? Então, a questão, ela vai ter que trazer muito gritante, assim, que o terceiro queria que essa mulher morresse. Muito gritante, para você falar assim: não, é homicídio aqui. Se não trouxer nada, é qualificado por conta do 127. Tudo bem? Veja, aqui essa qualificadora só vai atingir isso aqui, esses dois crimes. Não atinge esse, por quê? Porque é gestante, né? Então, morri. Como que eu vou responder se eu estou morta? Não tem como. Fiquei estéril. Me fudi, né? Ainda vou responder por uma causa de aumento? Não dá? Então, eu respondo como gestante pelo 124, mas não com resultado lesão gravíssima, porque eu que estou com a lesão gravíssima. Então, essa qualificadora, ela é do terceiro. Então, quem tiver com código aí, coloca terceiro. É o crime do terceiro, é a qualificadora do terceiro. A gestante não recebe nenhum impacto desse 127. Tudo bem até aqui? Só para finalizar.
no 128, para a gente matar aborto logo, a gente tem duas hipóteses legais de aborto permitido. Então, quem está com o código aí acompanhando. Risco de vida para a gestante ou decorrente de estupro, desde que seja autorizado por médico. Então, essas são as duas hipóteses legais que não vão cair na sua prova, né? Vão cair as outras. A DPF 54, aborto de feto anencéfalo, só o anencéfalo. Então, por exemplo, vocês tiveram aula com o professor Kleber, que é um cabeção. Então, ele tem uma macrocefalia, não é isso? Então, pô, eu tô lá com o filho, né, grávida do Kleber. Pô, a mãe, quando viu, falou, meu Deus do céu, isso aqui tá... Não poderia abortar, porque é macrocefalia. Significa que vai nascer cabeção, mas vai viver, tá normal, né? Você vê ele aqui na limitação dele, ele é ok, né? Para uma pessoa como ele tá maravilhoso. E a microcefalia também não, que é aquele do mosquitinho que o pessoal, as crianças estavam nascendo com microcefalia, aquilo ali não permite aborto. Por quê? Porque tem viabilidade de vida extrauterina. A criança tem uma deformidade até de natureza mental, algumas delas, mas ela tem vida, ok? Somente feto anencéfalo, que não vai demonstrar viabilidade de vida. Como que funciona isso? Bom, fez a ultrassom, mostrou lá uma deformidade no tubo neural, que é o que vai formar o cérebro, pode abortar automaticamente. O médico aborta, não precisa de autorização judicial, não precisa de lavrar BO, nada. O próprio médico constata e ele realiza o abortamento por força dessa DPF, ok? Então, uma importante é essa DPF. E a segunda, que é do ano passado, que é a interrupção do feto, do ano retrasado. Interrupção do feto no primeiro trimestre de gestação, ok? Essa é uma decisão em sede de habeas corpus que foi proferida pelo STF, tudo bem? Então, como que foi mais ou menos essa decisão? Só para vocês entenderem. Depois vão ter aula com processo penal com o Marciano, né? Cabelinho aqui, Marciano. E aí, o que acontece? Não posso nem lembrar quando dá vontade de rir. Quando eu olho ele, eu falo, meu Deus, esse cabelo, Marciano. Então, veja, como que foi esse HC? Basicamente, era um médico que fez o aborto, essa interrupção no primeiro trimestre. E aí, salvo engano, acho que a prisão dele foi decretada, porque era uma clínica abortiva, e o advogado impetrou um HC no STF, ok? Primeiro detalhe, HC vai para a turma. A STF temos duas. Então, caiu em uma turma concedeu a ordem para deixá-lo em liberdade, sob o fundamento de que a interrupção no primeiro trimestre não seria crime de aborto. Tudo bem? Isso não é uma decisão que nós podemos dizer que prevalece no STF. Foi uma turma e, veja, em HC. Não foi recurso extraordinário, não foi ação direta de controle concentrado de constitucionalidade. Tudo bem? Mas saiba que existe essa possibilidade. Eu acho que primeira fase é pouco difícil a FGV cobrar isso, mas segunda fase, uma peça, alguma coisa assim. Mas saibam que existe essa decisão, mas a gente não pode dizer que ela prevalece, porque não foi pelo pleno e não foi em uma ação concentrada de constitucionalidade. Foi em um HC, que é uma via que não poderia ser utilizada para esse tipo de tese jurídica. Tudo bem, mas existe, está lá. Se não me engano, foi o Luiz Barroso que deu essa decisão. Tudo bem? Então, sobre aborto, a gente já viu os principais pontos. Então, vamos lá. Então, a menina foi lá recapitulando, né, horas depois da matéria, a questão. Então, a menina foi lá, sofreu uma lesão grave, não tinha feto. Foi isso. O promotor foi lá e denunciou ela pelo 124 mais o 127, ou seja, a coitada, né, sofreu o impacto e ainda está com qualificadora, foi o que o promotor colocou. Então, olha lá, diante da situação narrada, marque a alternativa correta. Aqui vocês marcariam qual? Ah, pelo amor de Deus, se eu ouvisse outra letra aqui, eu ia matar essa pessoa. Então, veja, a tipicidade total da conduta, não há que se falar em crime, né, porque não tinha nem feto. Crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Tudo bem? Vamos ver as outras só para desencargo. Afastamento da qualificadora, tendo em vista que só pode ser aplicada aos crimes de aborto provocado por terceiro.
com ou sem consentimento da gestante, mas não para o delito de autoaborto. Perfeito essa colocação, mas ela não responde por nada. Mas realmente, isso aqui é válido para o Instituto dos Crimes de Aborto. C, a desclassificação para o crime de lesão corporal grave. Então, ela vai responder por uma lesão nela mesma, né? Impossível. O reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. Isso é um absurdo também, impossível, né? Não teria como ela responder, porque não tinha afeto. Tudo bem, então, meio que por uma eliminaçãozinha, você conseguia ali pelo menos umas 2 derrubar e ia ficar mais ou menos aqui em cima. Ok? Alguma dúvida sobre aborto? Então, aborto a gente já deu uma encerrada, tá? Depois, pessoal, quem for Deus abençoe que vai estudar em casa para passar, né? Aí você vem, professora, eu tenho uma dúvida. Daquele dia da aula que eu não estudei até hoje, agora eu tenho. Aí você traz para cá que se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu invento uma mentira e falo, é isso mesmo, você está errado. Mentira, eu falo, eu não sei, vamos procurar uma resposta. Nunca aconteceu, tá? Mas vai que acontece. Você está ficando velha, ficando doida já. Aí vocês tragam as dúvidas que a gente tenta sanar aqui na sala. Que horas são aí, gente? Nossa, já? Espera, deixa eu tomar uma água aqui. Coitados, né? Já foram torturados com a aula de trabalho. Vamos ver aqui a 6. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca com a intenção de matá-lo. Então, dolo de morte. Ocorre que, após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Joaquim. O que é isso aqui, gente? Arrependimento posterior é sem violência, grave ameaça, né? Isso aqui é desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Desistência voluntária. Olha só o macete. Golpeou a barriga com uma faca, beleza. Ocorre que após o primeiro golpe, tipo assim, poderia dar outros, né? Deu o primeiro, pensando em seus sobrinhos, percebeu a incorreção dos seus atos e optou por não mais continuar golpeando. Ou seja, eu tinha vários golpes e eu interrompi. Então, eu desisti, ok? Valentim, apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Então, aqui a gente tem desistência voluntária. Falei, eles adoram esses crimes. Artigo 15, né? A colega falou ali para mim, me corrigiu. Tudo bem, então aqui eu tinha mais golpes. Viu? A questão, ela sempre traz esse detalhe. Decidiu não continuar, então está dizendo o quê? Pô, então houve uma desistência aqui. Se ele tivesse esgotado, arrependimento. Então ele pegou e deu uma facada e desistiu. Nesse caso, Teodoro. Então, olha lá. Não responderá por crime algum diante de seu arrependimento. Não, nada. Se fosse assim, a gente ia todo dia, né? Ai, dei uma facada aqui. Ai, desculpa, ó. Foi sem querer, tá? Desculpa. Deixa quieto. Não, não tem como, gente. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Perfeito, é isso daqui mesmo, artigo 15 do Código Penal. Vamos ver os outros. Responderá pelo crime de lesão em virtude de seu arrependimento eficaz. Não, porque ele não esgotou. Responderá por tentativa de homicídio, também não. Responde pelos atos que até então praticou. Então, uma lesão corporal. Tudo bem? Até aqui? Então, vamos lá. Nossa, eu queria muito que pudesse fazer isso, né? Dar uma facada em alguém e depois falar que não queria. Demais. Então, olha só. 7. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável. Conduta não assistida por quem quer que seja. Só para dizer que ele praticou sozinho.
No dia seguinte, o proprietário Antônio verificou a falta das coisas subtraídas e resolveu vir para a delegacia. Então, depois que ele registrou o BO, quando ele estava indo para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas em um carrinho, constatando que eram as ferramentas dele. Isso é muito comum hoje em dia, né? Só que a gente vê no nosso celular, esse tênis aí, já conhece ele de algum lugar. Então, o que nós temos aqui? De novo, coloquei. Resolve fazer a abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos, vindo Francisco para garantir a impunidade do crime anterior, a desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas. Então, primeiro detalhe aqui. A gente tem um furto, que é incontestável, um furto consumado. E aí, veja, bom, essa pessoa que praticou o furto, quando ele deu a pancada, a pá na cabeça, o que ele quis com essa pá na cabeça? Pô, matar a pessoa, né? O dolo dele foi um dolo de matar. Então, no dia anterior, ele teve um dolo de furto e no outro dia, ele teve um novo dolo, um dolo de matar. É diferente, por exemplo, do latrocínio, em que você está em um contexto da subtração e dentro daquele contexto você mata alguém. Porque ali você tem uma vinculação da morte com a necessidade de subtração. Ali você está vivenciando na hora. Aqui não. Outro dia, já subtraiu o furto. O cara descobriu que eu peguei as coisas dele, vou matar. Veja, não é aquele raciocínio, vou matar para subtrair, ou acabei de subtrair, a vítima chegou, eu preciso matar. É um evento morte que está desvinculado da subtração. Tudo bem? Então, veja que esse segundo crime, no mínimo, seria já no campo do homicídio, porque é um dolo novo, uma outra coisa. Revoltada, a família de Antônio procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Então, o promotor denunciou, a família foi lá e falou, olha, acho que o promotor fez merda aqui, e aí? E aí você vai pegar, né? Depois vão aprender que assistente de acusação não faz porra nenhuma, mas você vai ganhar seu dinheiro. Fala, não, com certeza, vou trabalhar muito nesse processo. Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura os crimes de... Então, veja, latrocínio consumado. No crime de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, depois a gente vai falar sobre ele com mais tempo. Eu tenho subtração no contexto morte, é isso. Então, eu estou vivenciando a subtração e, por alguma razão, eu tenho uma morte ali. Mas a morte, gente, no latrocínio, ela está vinculada com essa subtração. Até mesmo se, por exemplo, eu chego na sua casa, rendo você, prendo você no quarto. Vou lá, subtraio o que eu quero, volto lá e te mato. Porra, eu precisava te matar para roubar? Então, eu respondo por roubo e homicídio. Agora, estou no contexto da subtração, você chegou, dei um tiro, latrocínio. Ou, estou pegando as coisas, você chegou, dei um tiro. Ou cheguei apavorando, você deu uma de louco, dei um tiro e subtraí. Sempre a subtração com a morte está embolada no mesmo contexto do latrocínio. Se por algum momento o agente ele não precisa da morte para poder trabalhar com a subtração dele, isso daí é concurso de crimes. Concurso material, nem é formal, é material. Então, veja, latrocínio consumado não tem nada a ver. Latrocínio tentado, também não tem nada a ver, ok? A gente vai ver que no crime de latrocínio, se eu tenho subtração e morte... Aliás, no crime de latrocínio, sempre que eu tenho morte, durante a subtração, ele é consumado. Ainda que eu não subtraia nada. Então, por exemplo, cheguei na sua casa, rendi você, dei um tiro em você, você morreu. Fiquei assustada, fui embora. Latrocínio consumado. Não importa se eu não levei nada. O vetor do latrocínio é morte. A pessoa morreu, ele está consumado. A pessoa, eu dei um tiro, a pessoa não morreu. Latrocínio tentado. O que importa é a pessoa, não é o patrimônio para fins de consumação ou tentativa. Então, não é o nosso caso aqui também. Furto tentado e homicídio qualificado. Tentado não, pô. Inverti a posse e consumei. Sobrou o quê?
Furto consumado e homicídio qualificado. Veja, quando eu pratico um homicídio, para facilitar a vantagem ou assegurar a vantagem de um outro crime, esse homicídio ele é qualificado. Então, aqui a capitulação seria artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que é quando eu pratico o homicídio com a finalidade de assegurar vantagem, ocultação ou impunidade de outro crime. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o que a doutrina chama de conexão teleológica. Por quê? O homicídio ele tem uma finalidade, tele de finalidade. Lembra a interpretação teleológica? Então, ele tem uma finalidade, que foi o quê? Assegurar as ferramentas de um crime antecedente. Então, aqui eu tenho 2 dolos, portanto, eu tenho um concurso material de crimes. Tudo bem? Até aqui? Então, é isso, pessoal. Aqui, portanto, a alternativa D de dado. Beleza? Alguma dúvida? Professora, eu não entendi nada. Então, você é o aluno do direito do trabalho. Ou do tributário, né? Já sei. Então, vamos lá. O que mais aqui? Questão 8. Pretendendo causar unicamente um crime de dano em determinado estabelecimento comercial, após discussão com o gerente do local, Bruno, influenciado pela gestão de bebida alcoólica, arremessa uma grande pedra em direção às janelas do estabelecimento. Todavia, sua conduta imprudente fez com que a pedra acertasse a cabeça de Vitor, que estava jantando no local com sua esposa, causando sua morte. Nossa Senhora, né? Um jogador de beisebol quase, né, essa pedra. Por outro lado, a janela do estabelecimento não foi atingida, permanecendo intacta. Então, a gente vai, na aula que vem, a gente vai ter aula domingo, né, acho 3 horas. Olha que incrível, né, maravilhosa nossa aula domingo. Já traz ali uma cervejinha, uma marmitinha, tá? Então, a gente vai ver na aula que vem, a gente vai estudar bastante sobre isso, que é o único enfoque que a gente vai dar, na verdade. É eleição semana que vem? Ah, não, na outra, que a gente tem 3 horas de aula domingo. Vai ser maravilhoso, incrível. Traz biquíni, a gente vai ali no chuveiro. Quem gosta de descolorir perna, ninguém vai falar nada. Você vai lá no fundo, tem uma rampa ali, um sol, aí você passa o descolorante ali depois da aula, tá? Então, a gente tem aqui, dentro do fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na aula que vem, a gente vai dar uma aprofundada aqui dentro da conduta, tá? Que é a parte que mais nos interessa. A gente vai ver os erros de tipo. Erro de execução, resultado diverso do pretendido, erro sobre a pessoa, ok? Que, inclusive, é um dos objetos aqui dessa assertiva, mas eu já trouxe ela. Então, quem tem, né, quem gosta de penal, dê uma lidinha nos erros, ou quem tem dificuldade, porque a nossa próxima aula eu vou perder assim, 1 horinha que a gente vai falar sobre isso com calma, porque sempre cai uma questão de erro nas provas, tá? Então, veja, erro, de uma maneira geral, é um defeito no dolo. Então, o seu dolo está viciado. Você tem ali uma falsa representação da realidade. Lembra? Quem gosta de civil, vício do consentimento. A pessoa ela é induzida em erro por dolo de alguém, lembra? Aqui nós temos no nosso erro o mesmo raciocínio. Você tem uma falsa representação da realidade e você acha que está arrasando e aí a sua execução está bichada. Deu uma merda na sua execução. Você acertou outra pessoa, você se enganou com relação à pessoa. Você quis acertar um objeto, acertou uma pessoa. Então, você tem um defeito na sua conduta. Você tem um problema no seu erro de execução. Então, os erros de tipo, eles residem aqui dentro. A sua conduta, de alguma forma, ela vai sair errada. Ela vai sair diferente daquilo que você planejou. Tudo bem? Então, o erro não seria ruim se nós estabelecêssemos que o erro é um defeito no meu dolo, é um problema no meu dolo, alguma coisa aconteceu. E aqui no nosso caso, o que nós tínhamos? Bom,
o autor do crime, ele queria acertar o dono do bar, então ele queria, né, acertar, aliás, o dono do bar não, me perdoem, ele queria acertar a vidraça, que é um objeto ou uma coisa, e aí, por uma má execução, ele acertou uma pessoa. Então, aqui nós tínhamos um bem jurídico tutelado e nós temos um resultado completamente diferente, um resultado diverso do pretendido. Porque uma coisa é, por exemplo, eu quero matar alguém, eu errei a execução e matei outra. Tudo bem, eu estou dentro do mesmo bem jurídico que é vida. Então, eu tenho um erro sobre a pessoa. Agora, aqui, o meu erro, a minha falsa representação da realidade, ocasionou uma mudança de bem jurídico drástica. Era coisa, foi para a pessoa. Era pessoa, foi para a coisa. Então, aqui nós chamamos esse erro, esse defeito no meu dolo, de resultado diverso do pretendido. Um resultado completamente diferente. Então, por exemplo, no erro sobre a pessoa, eu vou na maternidade e mato o filho recém-nascido errado. Mas veja, o resultado pretendido, que era ofender a vida, eu atingi. Atingi a vida de outro. Mas veja, eu estou dentro do da mesma vertente, do mesmo filete bem tutelado. Aqui não. Aqui eu tenho um resultado completamente diferente. Olha o nome. Resultado diverso do pretendido. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu queria patrimônio e acertei vida. Então, aqui nós temos esse defeito da execução, que é a nossa questão 8. Então, vamos lá. Já constatamos que esse defeito no nosso dolo, então, ele é chamado de resultado diverso do pretendido. Preocupado com as consequências dos seus atos, após indiciamento realizado pelo delegado, Bruno procura seu advogado. Claro, ele foi indiciado pelo quê? Homicídio, né? Óbvio, o delegado ele não vai fazer juízo de valor. Ele simplesmente vai, né, investigar da forma como chegou para ele. Uma pessoa morta com uma pedrada. O que é isso? Homicídio. Então, ele vai indiciar pelo homicídio. Considerando a ocorrência do resultado diverso do pretendido, olha aí, ele já deu a questão para você. Artigo 74 do Código Penal. Isso aqui sempre cai também. O advogado deve esclarecer que Bruno será responsabilizado pelas seguintes práticas. Então, a própria questão, ela trouxe para nós já... Deixa eu só pegar aqui. Ela trouxe para nós já o que ela queria, que é o resultado diverso do pretendido. Qual é o efeito do resultado diverso do pretendido? Bom, responde pelo resultado final a título de culpa, se existir. Eu tenho homicídio culposo? Tenho, então, homicídio culposo. Então, veja, homicídio culposo e tentativa de dano. Que horror isso aqui. E o concurso material, nada a ver uma coisa com a outra. Homicídio culposo apenas. Nos defeitos de erro, a gente vai ver que quando a minha execução ela é bichada, se eu tenho previsão a título de culpa para aquele crime, eu respondo pelo crime a título de culpa. Em todos os erros, isso é uma regra. Então, veja, homicídio culposo. Olha a outra, homicídio culposo e tentativa. Não, já dava para excluir também, nada a ver. Homicídio doloso. Você tinha dolo de matar o cara? Não. Então, por uma exclusão, dava para você chegar aqui tranquilamente na B. Porque, né, não tem nenhuma lógica. Doloso não queria matar. 2 crimes em concurso não faz sentido. Então, por uma questão de exclusão, você já conseguia chegar aqui na B, que é o homicídio culposo. Tudo bem, pessoal? Mas na aula que vem, a gente vai falar dele com mais calma. A gente vai falar um pouquinho sobre esses erros, que isso daí é questão certa na OAB, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Então, vamos lá. Ninguém está duvidando de nada. Quero ver os gabaritos depois. Questão 9. Márcia e Plínio se encontraram em um quarto de hotel e, após discutirem o relacionamento, acabaram por se ofender reciprocamente. Márcia, então, querendo dar fim à vida de ambos, ela não queria matar sozinha, queria matar o outro também, né? Ingressa no banheiro do quarto e liga o gás, aproveitando que Plínio estava dormindo. Em razão do forte cheiro exalado, quando ambos já estavam desmaiados, os seguranças do hotel invadem o quarto e resgatam o casal que foi para o hospital. Tanto Plínio quanto Márcia acabaram sofrendo lesões corporais graves, tá? Então, aqui a questão ela quer trabalhar conosco
né, quer te induzir a achar que seria o artigo 122, que é induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio, que não é esse caso da nossa questão. Então, olha lá. Registrado o fato na delegacia, Plínio revoltado procura seu advogado. Considerando as informações narradas, o advogado de Plínio deverá esclarecer que a conduta de Márcia configura crime de. Então, veja. Bom, o que ela queria? Matar ele, né? Ela conseguiu? Tentativa. Tentativa de homicídio para o Plínio. Então, para ela. Então, a gente já corta a lesão corporal aqui, não tem nada a ver. Tentativa de suicídio. Não existe isso, né? Depois, a aula que vem, a gente não consigo nem explicar isso aqui. Depois, a gente vê uma hora isso aqui. Um absurdo também. Tentativa de suicídio por 2 vezes, né? Ah, você conseguiu. Ah, 2 vezes. Pô, não existe isso, cara. C sobrou, né, por uma questão. Tentativa de homicídio qualificado. Qualificado por quê? Abuso de confiança, né? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º. Traição, que tem uma relação de confiabilidade. Ela esperou a pessoa dormir, foi lá e matou. Ou então, tentou matar. Ou então, recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima estava dormindo, foi lá e soltou o gás, tá? Então, aqui, pô, ficou ridículo. Isso aqui até vergonha. Nem sei por que eu coloquei essa questão aqui. Vamos falar que não precisa ter aula minha, mas palhaçada. Fica até sem graça agora. Suicídio por 2 vezes. Não, não dá. Isso aqui não dá. Depois, a 10. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, e encontrou conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada e cujo porte era autorizado, e dispara em direção do rival. Ao mesmo tempo, o que essa velha quer? A senhora dava um abraço no meio do nada, de despedida, e acaba sendo atingida pelo disparo. Então, o que aconteceu aqui? O Pedro, com uma falsa representação da realidade, cagou na conduta dele. Foi isso que ele fez. Henrique, que não sofreu nada, tenta salvar a senhora, mas ela morre, né? A mulher, então, morreu. Então, o que aconteceu? Bom, ele teve uma falsa representação, porque ele achou que conseguiria acertar, e ele errou a execução. Então, aqui nós vamos ter o Instituto do Erro. Então, veja, diante da situação narrada, em consulta técnica solicitada pela família, né, deverá ser esclarecido o que ele vai responder. Nesse erro, quando eu tenho um erro na execução, um erro sobre a pessoa, eu respondo considerando as características da vítima virtual, daquela que eu queria atingir, e não da vítima efetivamente morta. É como se fosse uma ficção jurídica. Você vai colocar no lugar ali da vítima que morreu, a vítima que você queria acertar. Então, veja, nesse caso, responderá crime de homicídio doloso consumado. Claro, né, a pessoa morreu. Apenas com causa de aumento em razão da idade. Não, porque a vítima pretendida não era maior de 60 anos, então está falsa. Crime de homicídio consumado sem causa de aumento em razão da idade. Perfeito, maravilha. A vítima pretendida não tinha mais de 60 anos. Então, aqui, homicídio doloso. Vamos ver os outros. Crime de homicídio culposo. Ave Maria. E de tentativa de homicídio. Não. Crime de homicídio culposo consumado sem causa de aumento. Também não, tá? Então, pessoal, hoje a gente encerrou cedo. Clique-claque.